Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui. Vou tentar ser o mais objetiva possível e focar na palavra, que é o prumo inerrável de Deus, que vai trazer transformação para nós. Mas eu vou nos apresentar brevemente. Eu quero apresentar o homem mais bonito desse recinto, que é esse aqui, casado comigo há 33 anos. Fica de pé. Vocês vão concordar que ele é o sósia do George Clooney. Fica em pé, amor. Olha isso, gente. Esse é o meu amor, é o Paulo. Nós estamos no ministério juntos há 35 anos, casados há 33, pais de 4 filhos, 2 foram levados pelo Senhor e 2 o Senhor permitiu que nós cuidássemos para Ele enquanto nós peregrinamos por aqui. E nós trabalhamos na Ásia, no continente asiático, particularmente em 3 regiões específicas da Ásia: Ásia Central, Leste Asiático, Sul e Sudeste Asiático, e nós temos 2 vertentes muito intensas do nosso trabalho. A primeira, levar o Evangelho, ou viabilizar a proclamação do Evangelho para povos que nunca ouviram falar de Jesus, que são chamados os povos não alcançados e também os povos não engajados, hoje somando 42% da população mundial. Então, nós temos um número de mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E a outra vertente do nosso trabalho missional é apoio à igreja, chamada Igreja Sofredora. Então, nós lidamos com a igreja em lugares restritos do mundo. Nós somos membros de uma igreja na Ásia, e enquanto estamos no Brasil, nós estamos caminhando aqui com a igreja brasileira, mas o nosso coração é asiático, e a nossa igreja, atualmente, é uma igreja vigiada, e que fica na parte sul de um dos países da Ásia Central, um daqueles terminados em ão. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o seu coração e sobre o meu coração. Eu sei que nós estamos num momento de celebração, e 70 anos é uma idade áurea, é uma idade bastante interessante. Mas nós queremos entender melhor o que o Espírito Santo tem a conversar conosco a partir das Escrituras. Então, eu quero pedir que você abra em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler os 3 últimos versículos desse capítulo. Êxodo 2, nós vamos ler a partir do versículo 23, e nós vamos caminhar a partir desses versículos, entendendo o que o Jesus tem para falar conosco. Mas, antes de ler, vocês podem encontrar os versículos. Nós estávamos num país asiático perseguido, e, naquela manhã, nós iríamos encontrar com um irmão que estava no topo da lista de perseguição do governo daquele país. Ele já havia sido preso 7 vezes, e havia sido submetido a torturas inimagináveis por nós, considerados igreja livre, né? E quando o nosso introdutor começou a narrativa sobre esse irmão e todas as dificuldades que ele havia enfrentado naquela região, eu confesso a vocês que eu criei um estereótipo na minha mente. Eu pensei, como é que esse homem deve ser? Um homem que já foi preso 7 vezes e foi torturado inúmeras vezes. Eu imagino que, fisicamente, ele deve estar muito comprometido, e talvez ele seja um homem de muitas marcas emocionais. E eu estava pensando sobre como esse homem seria quando ele entra naquela sala reservada onde nós estávamos. E eu costumo narrar esse momento da seguinte forma: quando ele entrou, e vamos chamá-lo aqui de Josué, o Cristo entrou com ele. Aquele homem estava tão encharcado da vida de Deus, irmãos, que era desnecessário que ele abrisse a sua boca e falasse qualquer coisa conosco. Porque, como diz alguns dos pais do passado, o Cristo nele saudou o Cristo em nós. E nós fomos tomados da presença do Filho de Deus a partir da vida daquele irmão.
Mas, mesmo assim, ele se coloca de pé e, por 2 horas, ele prega para nós um evangelho límpido, não comprometido, não comercializado, íntegro. Em nenhum desses momentos, das quase 2 horas que ele repartiu as Escrituras conosco, ele citou suas prisões ou as suas torturas. E a ênfase da palavra dele para nós era: eu sou um devedor a Cristo. Enquanto o tempo se desenrolou a partir do encontro com ele, alguém do nosso time levantou a mão e fez uma pergunta para Josué. E perguntaram para o nosso irmão o seguinte: como é que você consegue perdoar os seus torturadores? Antes que ele respondesse ou verbalizasse, ele lança um olhar para o horizonte, e esse olhar desse irmão estava completamente livre de qualquer resquício de ofensa. Aquele homem não estava ofendido com Deus, que havia permitido tantas situações difíceis, e ele também não estava ofendido com o outro, no caso, aqueles que impuseram sobre ele essas dores. E eu me lembro que ele se voltou a nós e disse: num certo momento de uma das minhas prisões, eu fui amarrado de joelhos, mãos e pés para trás. 2 soldados se revezavam. Eles se aproximavam de mim, seguravam o meu rosto e perguntavam qual era a razão da minha fé. E quando eu proclamava o Cristo, eles batiam na minha boca com os joelhos. Não me era permitido cuspir os dentes e o sangue que aquele movimento ia gerando no meu corpo. Horas a fio, com 2 soldados se revezando nesse processo, ele começa a perder a sobriedade. Ele passa por um processo de desmaio. Então, o segundo guarda vinha, recobrava o nosso irmão e repetia todo aquele processo durante muitas horas. E ele nos conta que houve um momento em que ele recobra a consciência por si só, no intervalo entre uma tortura e outra. Já muito comprometido, a boca tomada de hematomas, o rosto muito inchado, e ele ora e diz: Jesus, eu não consigo mais. Eu cheguei no meu limite. Eu tenho medo de não manter a minha lealdade ao Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, ele conta que naquele momento ele ouviu audivelmente a voz do Cristo de Deus dizendo ao seu coração: a mesma graça, a mesma compaixão e o mesmo perdão que estavam sobre mim na cruz do Calvário, em direção àqueles que me julgaram ali, estão sobre você. Ame esses soldados. E ele nos conta que ele foi sendo encharcado por um amor cristocentrado tão absurdo dentro dele, que se ele estivesse desamarrado, ele abraçaria aqueles soldados como um pai abraça o seu filho que ama. Nesse ínterim, um soldado vem para repetir todo aquele movimento com Josué. E ele fixa o olhar nos olhos daquele soldado e o ama profundamente. E ele sabia que aquele amor não era humano. Ele tinha consciência não ser competente para amar daquela forma. Cristo havia repartido do seu amor ao coração do nosso irmão. Quando o soldado vai se aproximando dele, irmãos, o soldado grita e diz assim: não me olhe dessa maneira. Eu não aguento tanto amor. Se colocou de joelhos diante de Josué e disse: fale-me do seu Deus. Todas as vezes que nós temos um encontro com a presença e a voz do Cristo no nosso homem interior, tudo em nós é tocado, lesionado, influenciado. As nossas perspectivas são alinhadas às perspectivas de Deus. Então, nesse objetivo de ter esse encontro com Cristo a partir da palavra dele, eu quero orar mais uma vez pelo seu coração.
Jesus, muito obrigada, porque o Senhor fala conosco e nós permanecemos vivos. Obrigada porque, apesar de toda a incompetência que carregamos, toda a inconstância de vida cristã que nós oferecemos, todos os riscos que o Senhor sabe que corre conosco, o Senhor continua nos amando de forma invariável. O Senhor nos ama antes que nós pudéssemos perceber esse amor. Então, nessa noite, provoca uma ferida dentro do nosso coração a partir da palavra. Uma ferida provocada por essa espada de 2 cortes. E que essa ferida separe dentro de nós aquilo que é alma, aquilo que é emocional, aquilo que é passageiro, e fortaleça dentro de nós aquilo que é espiritual. Senhor, nós queremos deixar a nossa infância e queremos ser maturados. Jesus quer se casar, mas Ele não pode tomar para si uma noiva infantil. Então, usa a palavra para nos amadurecer um pouco mais nessa noite. Nós confiamos unicamente no Senhor e na presença e poder da Tua palavra. Em Teu nome oramos. Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, nossa conversa a partir das Escrituras tem seu ponto inicial aqui, nessa porção da narrativa. O que é que nós temos aqui? O texto mostra para nós um povo debaixo de um regime de escravidão perene, muito forte. E esse povo, segundo as Escrituras, estão vivendo uma agonia, um gemido e uma dor, e a palavra afirma que eles gemiam. No original, esse ponto do gemer traz o sentido de uma dor latente, de um sofrimento quase impossível de ser verbalizado. E quando Deus vê todo esse sofrimento daquele povo, 2 verbos apontam para o coração de Deus diante do sofrimento de um povo. E o texto diz que, ouvindo Deus a dor, o sofrimento e o gemido daquele povo, e depois fala outro verbo, que viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então, diante do sofrimento daquele povo, Deus teve 2 ações muito diretas e pontuais. Ele ouviu e ele viu. Ambos os verbos, irmãos, têm o mesmo significado no original e apontam para dar atenção a, considerar e fazer algo para aplacar. Então, Deus não olhou para aquela situação e simplesmente trouxe para dentro do seu coração uma história que diria: eles procuraram isso com as suas próprias mãos. Deus olhou para a dor daquele povo, Ele ouviu e Ele viu. Então, Ele considerou aquilo, chamou a atenção de Deus de uma forma que Deus, atentando para aquela dor, vai direcioná-lo, ou vai direcionar-se para aplacar, para diminuir, para aliviar a dor daquele povo. E a narrativa parece terminar aqui, porque olhem o primeiro versículo do capítulo 3. Didaticamente, parece que há uma mudança brusca de assunto. Didaticamente, parece que há um corte de uma narrativa de um povo sofredor, e o primeiro versículo de Êxodo 3 começa com uma fala muito diferente de como termina. Então, termina o capítulo 2 dizendo que Deus ouviu e viu o gemido do povo, e o capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Didaticamente, parece que sofre uma interrupção. Mas nós sabemos que havia uma necessidade na terra. Um povo estava gemendo, debaixo de dura serviço e escravidão. E não há, de fato, uma interrupção ou uma mudança de assunto. Deus viu uma necessidade na terra e Deus começou a procurar alguém para ser resposta a essa necessidade. Então, o texto começa a narrar sobre um homem. E esse homem, chamado Moisés, que é a pessoa do texto, tinha sido criado no palácio de Faraó. Naquela época em que Moisés foi tomado como neto de Faraó, o Egito era o centro da ciência, da cultura, da matemática. Nós podemos dizer que era uma Harvard daquele tempo. Homens sábios do mundo inteiro vinham para aprender no Templo do Sol. Moisés foi educado num tempo de muita intelectualidade e capacitação no Egito. Era um homem capaz. Mas, mesmo sendo protegido de Faraó, Moisés nunca esqueceu da sua identidade hebreia. Então, ele tem a sua ficha policial corrompida com um assassinato, torna-se um fugitivo, casa-se e vai trabalhar para o sogro. Gente, se você estivesse procurando uma pessoa, como é que ia ser o currículo de Moisés diante dos seus olhos? Fugitivo, assassino, não teve competência nem para arrumar um emprego por si só. Teve que ir trabalhar para o sogro. Talvez nós olhássemos para a ficha, para o currículo desse homem e falássemos assim, não, ele não é o homem ideal para o cargo. Ele não é o homem ideal para o serviço. Mas nós vamos ver uma reviravolta nessa história. E essa história não diz respeito apenas a Moisés. Nós estamos falando de homens e mulheres assentados nesse ambiente, com um currículo talvez não tão aprovável, e mesmo que nós tenhamos sido pessoas de caráter justificável, nós temos em nós o problema do pecado. Então, a nossa inclinação adâmica, ela é diária e ela está em luta constante dentro de nós. Todos nós nos tornamos incompetentes, improváveis diante das necessidades da nossa geração. Então, nós também estamos numa geração onde há um povo. E esse povo está gritando. E nós também precisamos entender que esse Deus a quem nós amamos e servimos reage às dores da nossa geração. Vamos observar como foi essa interação de Deus com Moisés e como Deus quer interagir com o seu coração dentro dessa perspectiva da necessidade da nossa geração. O texto diz no versículo 1 que ele apacentava o rebanho do seu sogro, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Ele chega ao monte de Deus, a esse monte chamado Horebe. Gente, era um dia comum na vida de Moisés. Não tinha nenhuma diferença dos demais dias que ele ia para aquela região. Geograficamente falando, essa região era uma região propícia para os homens levarem os seus rebanhos para se alimentarem. Então, era um dia comum, na vida de um homem comum, fazendo um trabalho comum, não tinha nada de extraordinário acontecendo naquele dia. Ele leva o rebanho para o lado ocidental e a geografia mostra que Horebe tem um outro nome, o nome é Sinai. Então, ele está numa região que ele conhece, e a tradução de Sinai é lugar deserto. Então, nós temos um homem comum, num dia comum, fazendo um trabalho comum, numa região comum. Nada de extraordinário. Mas o primeiro ponto que nós queremos ressaltar aqui para o seu coração é que Deus se manifesta em dias comuns na nossa vida. Os dias nada extraordinários, que não há relâmpago, terremoto, que não há nenhuma luz ou nenhuma visitação angelical. Deus se manifesta no comum.
Ele é um Deus que não se limita nos dias comuns. Então, o texto mostra esse homem comum fazendo coisas comuns. Mas o que é digno de nota aqui, irmãos? Um dia comum, para um homem comum, num lugar comum, fazendo um trabalho comum. Ele começa a ter uma visão, ele começa a perceber a ação de Deus no dia comum. Irmãos, foi num dia comum que Amy Carmichael, uma jovem de pouco mais de 20 anos, improvável por sofrer de uma doença nevrálgica que a deixava de cama por semanas a fio, entra numa conferência onde Hudson Taylor está pregando e fala para os ouvintes sobre a necessidade de se proclamar o evangelho no continente asiático. E aquela menina adoecida, improvável, incompetente para o cargo, tem um encontro com Deus numa reunião comum e ela decide naquele dia: eu serei a resposta para aquele povo. E sai aos 27 anos para a Índia e trabalha pelos próximos 63 anos naquele lugar, sem nunca voltar para casa, nem ao menos de férias. Foi num dia comum que Amy Carmichael se tornou a mãe de muitas crianças em rota de prostituição. Foi num dia comum em que a vocação e a dor do coração de Deus por um povo que gemia na Índia alcançou o coração daquela mulher. Foi num dia comum que um menino de 15 anos, andando pelas ruas da Inglaterra em épocas de revolução industrial, começa a ver mendigos, prostitutas, órfãos, viúvas, homens desempregados, e ele é tomado das dores daquela geração, volta para casa. As suas biografias afirmam que ele abre a porta da casa, aquele adolescente de 15 anos, e grita para o pai e para a mãe: encontrei a minha vocação. Encontrei o meu serviço. Andando pelas ruas da minha cidade, eu percebi que há serviço aqui para mim por toda uma vida. Esse menino de 15 anos sobe para o seu quarto, se coloca de joelhos e faz uma oração: Deus, toma tudo o que há em mim. E esse adolescente de 15 anos, num passeio comum, por uma cidade comum, torna-se o fundador do Exército da Salvação, William Booth. Esse exército hoje presente em mais de 80 países do mundo. Foi num dia comum que um homem com quem nós trabalhamos na Ásia Central, pastor de uma igreja subterrânea aos pés de uma montanha, recebeu a proposta de ir para um país livre, ele, sua esposa, o seu filho, ficando completamente livres de qualquer perseguição. Tendo um salário, uma igreja para pastorear, tendo um automóvel, seguro de saúde, e principalmente a despreocupação de ver qualquer maldade contra ele mesmo e a sua família. Então, esse irmão com quem nós trabalhamos hoje, vai para o Senhor num dia comum e diz assim: Jesus, é uma proposta irrecusável. Mas o que arde no teu coração? E Jesus disse para ele: muitos dos meus filhos se aproximam de mim e pedem que eu realize os seus sonhos. E eu sou pai, tenho prazer de fazer isso. Mas eu também tenho sonhos. E eu estou procurando aqueles filhos que, interessados no meu coração, vão dizer: Pai, eu posso cooperar com algum dos teus sonhos agora? E aí Deus disse para ele: eu tenho um sonho que vai te custar os próximos 40 anos da sua vida, ficando aqui nessa região perseguida. Você toparia? E ele disse: eu topo. Qual é o teu sonho, Deus? E Deus disse para ele: ao seu redor há quase 200 vilas que nunca ouviram falar do nome do meu filho. Você poderia gastar a si mesmo pelos próximos 40 anos fazendo isso? E está lá, e nós estamos com ele. Muito mais de 10 anos já se passaram, e algumas 20 e poucos vilas já foram alcançadas. Ele está ameaçado de morte em 5 delas, e nessa semana
soubemos que foi denunciado e está sendo vigiado. Mas a alegria desse homem de ter encontrado Deus no dia comum e dito sim ao Senhor, é aquilo que é a marca registrada dele. Então, Deus se manifesta nos seus dias comuns. E o texto diz que apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Gente, a sarça é uma planta de médio porte, uma planta espinhosa, muito comum no Nordeste. No Nordeste é chamada de jurema. Essa sarça era um arbusto comum na região do Sinai. Não tinha nada de extraordinário naquela planta. Moisés já tinha visto aquilo várias vezes. Com certeza, era uma planta que ele já tinha usado até para fazer fogo, para manter a si mesmo e o seu rebanho aquecido. A diferença é que aquela sarça estava em fogo, mas ela não era consumida. Moisés não sabia, mas ele estava tendo uma experiência com aquilo que nós chamamos de teofania, que é a manifestação de Deus de forma tocável, de forma visível, de forma temporal. Definitivamente, um homem comum, fazendo um trabalho comum, numa região comum, estava pisando em solo sagrado. Porque quando Deus se manifesta nos nossos dias comuns, eles se tornam extraordinários. Irmãos, nós precisamos ser amadurecidos no nosso discernimento para compreender as manifestações ou as teofanias de Deus nos nossos dias nada extraordinários. Agora, gente, Deus é provocativo. Ele põe a sarça em chama. E no versículo 3, Moisés vai ter uma reação. Presta atenção nisso. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. A grande maravilha não era a sarça pegando fogo. Por que ela não se queima? Então, Deus começa a provocar Moisés. E dois verbos são ressaltados na resposta de Moisés à provocação de Deus: eu irei e verei. Moisés para o que está fazendo. E ele olha para aquela manifestação divina e ele se aproxima. Deus começa a provocá-lo e há uma resposta. E Deus sabe como nos provocar de forma individual e de forma coletiva, como Igreja Batista Alameda. Ele tem o seu caminho provocativo. Moisés para e ele diz: eu vou lá e eu quero ver por que essa sarça não pega fogo. Irmãos, que Deus nos ajude a discernir as provocações deles diante de nós nos nossos dias comuns. Porque essa busca que nós temos de conhecimento de Deus, de envolvimento com Deus, está intimamente ligado ao grau do interesse que damos às provocações divinas. E olha a resposta que Deus dá quando Moisés para e diz: eu vou lá e eu vou ver. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus vê o interesse de Moisés, Deus fala com ele. Era a primeira vez que Moisés ouvia a voz de Deus, gente. A voz que iria guiar toda a sua vida até o último dia de vida. Até aquele momento, Deus era o Deus do povo, o Deus dos antepassados e o Deus dos pais de Moisés. Mas agora não. Essa voz se torna audível. Quando Moisés dá atenção à manifestação divina, Deus gosta disso. E Deus responde a Moisés, chamando-o de dentro daquela sarça: Moisés, Moisés. Há uma característica interessante aqui.
Por que Deus precisou chamá-lo 2 vezes? Gente, eu imagino que num lugar deserto, com uma sarça pegando fogo, mas não, ela não está sendo destruída, e um homem ouvindo a voz de Deus, eu sempre imagino que a voz de Deus é grave. Então eu estou imaginando Moisés, né, e não tão soprano assim. Eu acho que uma vez era suficiente para Moisés levar um baque. Eu, pelo menos, levaria. Mas aqui Deus o chama, Moisés, Moisés. Nós chamamos essa ocorrência de duplo chamamento. O duplo chamamento só ocorre nas Escrituras do Velho ao Novo Testamento apenas 7 vezes. 7 vezes nas Escrituras Deus chamou alguém em duplo chamamento. E esse foi um dos momentos. Qual é o intuito de Deus? Os estudiosos vão dizer que quando Deus chama um homem em duplo chamamento, Ele está dizendo, ou lembrando, eu tenho um plano geral, desde a fundação de todas as coisas, ou antes da fundação de todas as coisas, até o retorno e o matrimônio do meu filho. Eu tenho uma missão, e nós chamamos essa missão da missão de Deus, ou Opus Dei, o trabalho de Deus, ou a Missio Dei. E cada duplo chamamento, cada chamamento individual, é como se Deus estivesse conectando o seu chamamento à grande missão dele. Então, o chamamento para nós é uma inclusão no grande plano de Deus durante toda a história da humanidade. E você precisa dizer aleluia para isso. Talvez você não tenha entendido como homens incompetentes, como você e eu, podemos ser ligados a esse grande plano de Deus para a humanidade. Como Deus pode nos chamar em duplo chamamento. Num primeiro momento, ele é individual. Eu estou chamando a sua pessoa. Mas num segundo momento, Deus está gritando. E eu estou incluindo você no plano geral que eu tenho construído desde ou antes da fundação de todas as coisas. Moisés, Moisés. Irmãos, em dias comuns, lugares comuns, Deus está se manifestando. E a voz de Deus quer clamar no nosso coração, nos convidando a sermos inseridos no plano dele sobre a terra. As multidões admiradas da multiplicação do pão se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta: qual é a obra de Deus para que nós a façamos? A palavra obra ali é ergon, significa aquilo com o que eu estou envolvido. A multidão estava perguntando de uma maneira simplista: com o que Deus está envolvido, para que a gente faça a mesma coisa. E Jesus poderia ter escrito um livro com o envolvimento de Deus. Mas Jesus respondeu com uma expressão: a obra de Deus é essa, 2 pontos. Ou o trabalho do meu Pai é esse, 2 pontos. Que conheçais aquele que por ele foi enviado. O plano de Deus, ou a missão de Deus, é fazer o Cristo conhecido em todas as etnias, povos, nações, cidades, tribos e línguas. E ele nos chama a fazer parte desse plano maravilhoso. Moisés, Moisés, pense agora no próprio Deus chamando o seu nome. Irmãos, esse chamamento vai nos possuir e vai se tornar algo pelo que nós vamos gastar a nossa vida. Torna-se uma missão sobre nós. John Huss nunca imaginou, quando Deus começa a despertá-lo a respeito da grande ironia que a palavra de Deus pregada em sua época havia se tornado. Os homens pregavam de maneira comercial. Os homens deploravam a palavra para os seus próprios interesses. Havia uma deturpação da verdade. Deus chama Huss para que ele lutasse pela verdade. E Huss, então, começa a escrever, pregar e falar do Cristo e da palavra de forma inegociável.
era de uma geração eclesiástica, é julgado como herege. A cabeça é rapada, um cone é colocado sobre a cabeça com demônios desenhados, é condenado à morte pela fogueira, suas mãos lançadas para trás com uma corda, e ele faz um desfile com os soldados da época, pela cidade onde ele ensinou a verdade do Cristo. Quando ele se aproxima da fogueira, queria tirar a vida dele, as autoridades disseram a Hus: basta que você retroceda. Abra mão dessa missão. Larga isso. Vai te custar tudo. Deixa isso para lá. Os biógrafos de Hus dizem que ele olha para os seus acusadores e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês estão matando o ganso, porque Hus, em tcheco, significava ganso. Mas daqui a 100 anos virá o cisne, e o cisne vocês não vão matar. E ele morre entoando hinos de louvor, enquanto é consumido pelo fogo, ateado pelos livros que ele escrevera para defender a verdade e a causa do Cristo. 103 anos depois da morte de Hus, Lutero fixava as 95 teses que mudariam a história da igreja. Irmãos, quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós começamos a construir um legado. E o legado que você constrói em Deus não vai para o caixão com você. Ainda que você vá para casa, esse legado, esse barulho vai reverberar nas gerações vindouras. Por isso nós precisamos entender que o Deus olha para os dias comuns e Ele começa a convocar Antônio, Antônio, Maria, Maria, Edgar, Edgar, Patrícia, Patrícia. Olha o meu plano geral, eu decidi incluir você. A partir da sua formação acadêmica, a partir da sua execução profissional, a partir dos seus relacionamentos. Alguns de nós atravessaremos continentes, irmãos. Outros terão que atravessar a rua. Não é só uma questão geográfica. Onde houver alguém que não é amante do Cristo, ali há um campo missionário em potencial. E esse Deus que chama em duplo chamamento, nessa noite, começa a provocar o seu coração, chamando-o em duplo chamamento. Quando Deus tem a atenção de Moisés, quando Deus entende que Moisés está observando, Deus estabelece um princípio. Fiquem atentos nisso. Nós temos um Deus que está maculado pela dor de um povo escravizado. O poeta disse: eu vi o coração de Deus. E o coração de Deus é uma ferida aberta. É uma ferida aberta pelo menino sudanês comprado pela milícia, cujo quilo de carne é mais barato do que o quilo de carne que nós compramos hoje para o nosso almoço. O coração de Deus é uma ferida aberta para a menininha na região da Ásia, onde os órgãos genitais são considerados deuses, e os pais, por necessidades básicas, ou mesmo por o seu encanto pela religião, vendem as suas filhas a partir dos 5 anos para se tornarem prostitutas em bordéis adultos, trocando-as por $30 ou por um saco de arroz. E algumas dessas menininhas terão que atender até 30 homens adultos por dia. Elas não têm direito à certidão de nascimento ou identidade. A maioria morre antes dos 15 anos de idade. Elas não são enterradas. Elas são colocadas em sacos de lixo. Esse Deus que vê a dor de um povo na nossa geração. Essa geração que é responsabilidade sua e é responsabilidade minha.
Nenhum de nós vai responder pela geração dos reformadores. Nenhum de nós vai responder pela geração dos puritanos. Nenhum de nós vai responder pela geração de David Brainerd, ou Madame Guyon, ou Madre Teresa. Mas essa geração, irmãos, essa geração que a cada 24 horas, 155 mil pessoas morrem sem nunca terem ouvido o nome Jesus. Essa geração é responsabilidade nossa. Então, de um lado, nós temos um Deus afetado pela dor de um povo. Do outro lado, nós temos um homem comum, de um dia comum, improvável, com um currículo horrível, sendo provocado por Deus e tendo uma resposta de Deus. O que Deus vai falar com esse homem agora que tem a atenção dele? O texto diz, no versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora que Deus tem a atenção de Moisés, o primeiro assunto de Deus com Moisés não é sobre a dor do povo. Deus começa a se apresentar a Moisés. Porque o seu primeiro chamado não é trabalhar para Deus, o seu primeiro chamado é relacionar-se com Ele. Ao contrário de Deus começar a conversa dizendo, Moisés, eu tenho um trabalho para você. É um povo. Deus começa falando, deixa eu me apresentar, Moisés. Eu sou esse Deus dos seus antepassados, mas agora eu me torno um Deus pessoal. Eu estou te chamando pelo seu nome. É uma conversa a sós. Nós estamos nós dois, é um relacionamento de proximidade. Marcos 13:3, quando Jesus desce do monte, o texto diz que ele, chamando os discípulos, os chamou para junto dele e depois os enviou a pregar. Irmãos, aqui nós temos uma crise instalada e não se pode falar de tarefa missional antes de relembrar que o nosso primeiro chamado é relacionamento com o Cristo de Deus. Vivemos numa geração apressada, barulhenta, cheia de multidões. E nós estamos cheios de demandas. Mas esse Deus que não tem ausência nenhuma, tem saudades de você. Cantares 7:10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. E a saudade no original desse texto, ela é um desejo visceral de possuir. A saudade que Deus tem de nós não é fleumática, não é tranquila, ela é hemorrágica, ela é sanguínea, ela é visceral. E isso toca no lugar da nossa prioridade de relacionamento com Deus e com a sua palavra. Relacionamento diário, gastar tempo em solitude, não é o nosso assunto aqui hoje, mas aprender a ouvir a voz dele, ter dentro de nós um anseio pelas Escrituras, irmãos. 52 milhões de cristãos chineses não têm a Bíblia toda em suas mãos hoje. Quando nós estamos na região que estamos, nós não podemos levar a palavra de Deus, e isso é angustioso. Enquanto nós estamos discutindo por várias coisas e com tanta abundância, eles buscam uma folha das Escrituras para lê-la frente e verso, manuscrevê-la e poder compartilhá-la com outros. Nós nos acostumamos a ficar longe da palavra e isso não nos alarma mais. Os nossos olhos estão secos em relação às saudades do Cristo, da voz, da vontade da palavra dele. Um Deus ferido por um povo apresenta-se a Moisés e apresenta-se de uma forma tocável. Eu estou disponível a você, Moisés.
Eu quero pedir 4 homens que subam aqui rapidamente. Eu quero tornar isso um pouco mais lúdico, para que vocês não se esqueçam de que a nossa primeira missão não é trabalhar para Ele. A nossa primeira missão é nos relacionar com Ele. E a partir de um relacionamento, nós vamos ouvir as demandas e urgências do coração dEle. Aí nasce um trabalho íntegro, legítimo e confiável. Você pode vir para cá, por favor? Deem as mãos. Não, não precisa. Você não, lá, você lá. Deem as mãos, faça um círculo. Pode fazer um círculo. Nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade divina. Nessa Trindade não tem problema de rejeição. Amém? Aqui ninguém está com problema de identidade. O pai olha para o filho, e fala assim, ó, me pede, e eu vou te dar as nações por herança, e por posse você vai ter os confins da terra. E o filho responde para o pai, e quando o Senhor as der a mim, eu as devolverei ao Senhor, e toda língua dirá que tu és o Senhor absoluto. O filho olha para o Espírito Santo e fala, eu estou indo para casa, mas não deixa a minha noiva esquecer de mim. Santifica, purifica, vocaciona, amadurece. E o Espírito olha para o filho e diz, eu serei o consolador, eu serei o instrutor, eu santificarei a tua igreja, eu vou lembrá-la do teu amor diuturnamente. Comecem a rodar. E essa dança maravilhosa, onde o pai exalta o filho exalta o pai, o Espírito exalta o filho, é chamada de pericorese, a dança da comunhão perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui não tem necessidade nenhuma, mas aqui estamos nós, com todas as nossas virtudes e todas as nossas delinquências, as nossas escolhas erradas, as nossas mentiras soberbas, o nosso senso de independência. Aqui estamos nós, desesperadamente corruptos, como diz o Velho Testamento. Então, o Filho, por amar-nos, cadê o Filho? Ele entra na história, tornando-se homem, e ele abraça todo o erro que era nosso. Tudo o que nos compunha de erro. E a esse abraço nós chamamos de salvação. Aqui estão os nossos adultérios, aqui estão os nossos abortos, aqui está a nossa inadequação, aqui está a nossa desobediência. Cristo abraçou em si mesmo no madeiro. Mas como se isso não fosse o ápice da graça divina, Cristo nos toma pela mão. Cristo, toma Ele pela mão. E nos inclui na pericorese, no relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só a salvação, mas o autor de Hebreus diz, Ele abriu em sua carne um novo e vivo caminho, e por esse novo e vivo caminho, nós podemos responder ao nosso primeiro chamado, que é um chamado relacional. Obrigada, gente, obrigada. O que eu quero dizer, irmãos? Um Deus tomado de dores, antes de falar do serviço, nos lembra que um Deus que não precisa de nada, nos quer. E só isso tem que nos manter de joelhos. E então, depois que Deus se apresenta de forma relacional, o texto avança. E no versículo 7 ao versículo 9, Deus começa a repartir o coração dele com Moisés. Primeiro, o relacionamento. E agora Deus começa a falar, Moisés, tem um povo. E eu vi a dor desse povo. Então, Moisés,
eu quero repartir com você essa dor. Irmãos, o Deus que nos chama para um relacionamento, e quando obtém a nossa atenção, Ele começa a repartir conosco o que arde no seu coração. E eu trouxe para vocês um pouco dessa ardência do coração de Deus para esse momento da história. O pessoal da mídia me ajuda? Ação dele conosco. A frase que ele derrama sobre Moisés atravessa os séculos que nos separam e caem sobre os nossos afetos nessa noite. Quando Deus rasga o coração dele para Moisés, dizendo: eu vejo um povo em sofrimento. No versículo 10 de Êxodo 3, Deus diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora. O verbo no hebraico ele está correlacionado ao id da grande comissão. Deus mostra as necessidades ao nosso redor, um pouco mais distantes de nós e além de nós. E aí ele diz: vem agora. Há um senso de urgência no coração de Deus. E ele olha para a igreja, o seu corpo, de uma forma coletiva,
mas Ele olha para você de uma forma individual. E Ele diz, o meu coração tem dores por essa geração. Vem, agora. E o agora destacando o senso de urgência. E eu te enviarei. Eu quero terminar essa meditação com vocês, pedindo que vocês abram em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Na conversa que Deus tem com Moisés, um homem comum, fazendo coisas comuns, experimentando o extraordinário da manifestação divina, sendo lembrado de um relacionamento e depois o coração de Deus partido, nessa convocação que Deus faz, Deus derrama sobre o ombro de Moisés um encargo a respeito do povo daquela geração. Da mesma forma, Deus quer lançar sobre os nossos ombros o encargo sobre essa geração. Quando Paulo, escrevendo esse texto à igreja de Corinto, uma igreja improvável, Paulo, Priscila e Áquila, num período de 18 meses, vão pioneirar essa igreja numa cidade mesclada, de moral baixa. As duas cartas de Paulo aos irmãos em Corinto são detalhadas de até como eles deveriam comer ou se portar. Tamanha era a dificuldade daquela cidade. Mas é para essa igreja miscigena, essa igreja de culturas diferentes, que vieram de crenças diferentes, uma igreja improvável. Quanta diferença da carta de Paulo aos Coríntios para os irmãos em Éfeso. Éfeso é quase um tratado teológico, de tamanha maturidade daqueles irmãos. Há uma diferença franca. Mas é nessa carta, para uma igreja improvável, que pousa sobre nós uma identidade fantástica. E o texto, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós recebemos uma identidade. E o texto diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A palavra cooperadores no grego aqui é sunergos. E sunergo significa aquele que se aliança com Deus para cooperar com o que Ele está fazendo na terra hoje. Nós somos chamados como sunergos. Talvez o seu lugar de trabalho é a sua expressão missional. A sua oficina, a sua padaria, os seus vizinhos, a pessoa na academia, o supermercado que você frequenta, a padaria. Existem campos missionários potenciais ao nosso redor. E nós estamos sendo chamados de sunergos pelo Deus que não precisa de nada. E dizendo, vocês podem cooperar com o que eu estou fazendo na terra hoje. Nessa geração. A geração de Moisés foi responsabilidade dele. Essa geração é responsabilidade nossa. Eu encerro essa meditação dizendo o seguinte, irmãos. Nossos pais do passado foram para casa, mas antes de irem, depositaram sobre os nossos ombros um encargo de uma tarefa que não foi terminada. Se nós falharmos como igreja, Deus não tem plano B. Esse privilégio e essa responsabilidade cai sobre os nossos ombros. Mas como tudo na nossa espiritualidade, essa é uma decisão pessoal. Se nessa noite, você, um homem, uma mulher, um adolescente, uma pessoa madura, cronologicamente falando, como improvável, com um currículo não tão bom assim, no que diz respeito a virtudes, caráter, passado. Mas se você deseja ir além nesse diálogo com Cristo de Deus e dizer, Senhor, não precisa passar de mim, eu quero responder ao encargo. Vem. Senhor, eu não quero que essa geração passe ilesa
de quem Tu és e da revelação do Teu Filho. Eu quero cooperar. Eu quero cooperar no meu lugar de trabalho. Eu quero usar a minha profissão. Eu quero usar a minha formação acadêmica. Eu quero usar os meus contatos, os meus relacionamentos, as minhas mídias, a força que eu tenho. Eu quero usar para o Cristo de Deus. Improvável que sou, incompetente que sou. Senhor, eis-me aqui, num culto comum, num domingo comum, numa reunião com pessoas que eu vejo semanalmente. Encontre-se comigo numa sarça que arde. Deixe essa sarça arder, Senhor. E eu quero responder positivamente. Então, os demais, por favor, fiquem de pé. Nós que estamos aqui à frente, carecemos, e eu me junto com os meus irmãos, nós carecemos dessa ação extraordinária de Deus sobre nós, para que nós possamos construir um legado que vai marcar não pelo nosso nome, que vai marcar não pela denominação que servimos, que vai marcar não pela teologia que defendemos, mas que vai marcar por quem Cristo é, por uma vida cristocêntrica, uma vida teocentrada, onde Ele é o centro, os afetos são para Ele, os olhares são para Ele, a vida é gasta para Ele, por Ele. Senhor, nós queremos ser esse povo da sarça fumegante, mas queremos fazer isso com maturidade, com consciência. Nós não queremos fazê-lo porque vemos outras pessoas fazerem, nós queremos fazer por termos compreendido um pouco mais das Escrituras, e queremos responder ao Deus que está no deserto, repartindo conosco o seu coração rasgado pelos perdidos, pelas nações, pelos homens e mulheres dessa geração. Jesus, nós nos colocamos aqui e não estamos de joelho ou de pé, porque queremos nenhum donativo teu nesse momento. Senhor, nós estamos quebrados. Não há fraqueza em Ti, mas se há uma fraqueza em Ti, é um coração quebrado. Senhor, nós estamos quebrados diante do Senhor. Nós não estamos brincando de espiritualidade, Senhor. Nós não queremos responder ao Senhor de uma forma emocional. Sabemos que há custo, temos aprendido que há custo, Senhor. Mas nessa noite, nós pedimos ao Senhor, não passe desse lugar e procure outro, porque nós estávamos distraídos demais. Não passe de nós e procure outros, porque a nossa vida se tornou egocentrada. Senhor, encontra-nos nessa noite, nesse ambiente que é comum a nós, nesse prédio que já conhecemos. Põe fogo nessa sarça, Senhor. Coloca dentro de nós um ardor pelo relacionamento com o Senhor. Queremos ter saudade da Bíblia, Pai. Queremos sentir saudade da Tua voz. Queremos priorizar o Senhor. Reparte conosco as Tuas urgências nessa geração. Senhor, o Senhor não espera que façamos tudo, mas o que o Senhor coloca diante de nós é um convite que o Senhor faz a nós. Nessa noite, Pai, nós nos entregamos a Ti, de uma forma mais discernitiva a partir dessa meditação na palavra. Senhor, nós não queremos construir nada para nós, Senhor. Ai, Deus. Dá-nos, Senhor, aquele zelo que a gente encontra na igreja sofredora, Pai.
Dá-nos um apego ao anonimato que seja gritante e que aponte para o Cristo e nada ou ninguém além dele, Senhor. Nos dá um coração sério em relação aos encargos. É uma noite de contrição, mas também é uma noite de posicionamento. 70 anos de uma comunidade não são 70 dias. Tem toda uma história que deve ser respeitada. Mas também nós olhamos para um Deus que amadurece a comunidade e começa a dizer: vocês estão maduros para coisas maiores. Nós não damos grandes responsabilidades a crianças, porque crianças não são capazes de respondê-las, mas quando somos maturados, o Senhor derrama sobre nós grandes responsabilidades. Então nos amadurece, Pai. Nós nos damos ao Senhor nessa noite. É uma decisão pessoal. Em nome de Jesus Cristo. É algo para vocês.